Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Pato Branco, no estado do Paraná, para verificar como é que estão se desenvolvendo as lavouras lá nessa região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Oradi Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Oradi, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos assistem. O prazer é nosso também poder informar a população com relação ao que acontece aqui no sudoeste do Paraná, mais precisamente na regional de Pato Branco. Oradi, vamos dividindo a nossa conversa por temas, por tipos de culturas. Vamos começar um pouquinho falando da soja. Como é que ficou o balanço final dessa safra? Quais foram os resultados obtidos pelos produtores aí nessa safra de soja 2021? Você deve lembrar do nosso desespero, né, lá no mês de janeiro, quando nós falamos pela última vez nesse programa, a respeito das chuvaradas, que choveu praticamente um mês e nós perdemos parte da soja. Foi colhido com uma péssima qualidade, né? Péssima mesmo. Demos graças que alguém recebeu a soja com muitos descontos, mas na sequência a colheita iniciou e tivemos mais de um mês de sol. Aí a gente iniciou a colheita a partir daquele momento, que era em torno de 5% no máximo da soja que estava se comprometendo e comprometeu, e colhemos toda a lavoura com sol, com excelente qualidade a partir dali, né? E o resultado, Guilherme, foi acima da nossa expectativa, no caso da soja, que nós tínhamos falado naquele momento, que nós colheríamos uma média de 70 sacas por hectare, e passou disso. Tivemos praticamente o mesmo resultado que o ano anterior. Se perdemos alguma coisa foi por excesso de chuva, aquela soja que eu falei naquela oportunidade, que também estava sofrendo, a última que tinha sido plantada, que produziu até menos do que a que foi plantada no tempo intermediário, por muita chuva. Acabou produzindo menos, senão ia ser um estouro essa safra, mas mesmo assim foi satisfatório. E aí, Oradi, agora entrando no milho, como é que estão as lavouras de milho por aí? Falta de chuvas prejudicando esse desenvolvimento do milho, né? Exatamente, foi uma corrente. A partir do atraso no início do plantio de soja, também houve o atraso por excesso de chuva no início da colheita e, consequentemente, o atraso pelo plantio do milho, que normalmente esse plantio inicia no início de janeiro, que é o melhor mês para se plantar milho aqui na região sudoeste do Paraná, com um teto maior de produtividade e menos risco. Então, por esse atraso, agora pegou o nosso milho com mais de 40 dias de sol no apendoamento do milho. Então, nós estávamos perdendo, se não chovesse na semana passada, nós ia perder todo esse milho praticamente. Então, como veio a chuva, eu quero crer que nós salve ainda em torno de 40% do milho, 50% em alguns casos, mas não mais do que isso. E é bom lembrar que milho plantado a partir de 5 de fevereiro a 20 de fevereiro, ele perde muito em termos de produtividade. Era um milho que teria uma caixa aí para produzir no máximo 80 sacas por hectare. E eu acredito que nós caímos para no máximo 50. Nós vamos ter milho de 30 sacas por hectare, de 40, de 50, e esporadicamente, em algum caso, onde houve chuvas localizadas, 60, não mais do que isso. E aí, Oradi, além desses problemas climáticos, tem dificuldades com pragas e doenças para esse milho também, ou é mais uma questão de clima mesmo? Olha, esse negócio da cigarinha pegou nós de surpresa no ano passado e está sendo estudado aos poucos, com relação a cultivares mais resistentes e outras não, e o aprendizado do agricultor junto com os técnicos para o controle dessa praga. Então, temos casos de perda, sim, pela cigarinha, outros não.
agricultores que se adiantaram com relação a cultivares e também no manejo de cada entrada na lavoura, aplicar um produto assim que deu resultado. Eu falo pela nossa propriedade. Com relação a pragas, tudo controlado. Mas a gente sabe que a nível de região, já houve até reuniões na associação dos municípios aqui do sudoeste do Paraná, pelos prefeitos, para tratar desse assunto. Tem problemas com cigarinha, sim. E a hora de outra safra que também está no campo nesse momento é o feijão. Como é que estão essas movimentações nesse período de colheita? Deve ter queda de produtividade também? Olha, por causa do atraso do plantio do milho, né, então ganhou muito espaço o feijão. Normalmente é a região que mais planta feijão no estado do Paraná, aqui no sudoeste. Mas esse ano ganhou mais espaço ainda, porque é uma cultura de ciclo mais curto, né, e com maior possibilidade de fugir do risco do frio. O feijão também adiantou muito em função da falta de chuva no mês de abril. Nos últimos 40 anos, mais de 40 anos, nunca tinha passado um mês de abril praticamente sem chuva. Foram 40 dias, mais do que abril, adentrou o mês de maio também. E o feijão sofreu muito. Eu mesmo devo ter te mostrado uma área de feijão que eu fotografei ontem pela manhã. É um talhão que foi colhido ontem no período da tarde. Ele tinha uma estrutura para produzir, digamos, 40 sacas por hectare no mínimo. E acabou produzindo 20 sacas por hectare. Só segurou a primeira florada e os grãos ficaram miúdos por falta da chuva. Então, tem um prejuízo considerável também na área de feijão aqui no sudoeste do Paraná. Mas estamos agradecidos pela chuva que veio na semana que passou, que não foi grande, nós esperávamos 5 a 10 milímetros, choveu de 15 a 20 milímetros, e temos a previsão também de voltar a chover agora pela tarde e à noite e no período da manhã. Isso não resolveu o problema, mas estancou o prejuízo que vinha sendo computado. Então, a gente está grato por isso. E olha, diante de toda essa situação, essas perdas na produtividade, como é que ficam as questões de mercados, as vendas que já estavam fechadas, a busca por seguros, essa movimentação já existe aí na região? Olha, em função do que aconteceu com contratos na última safra, né, da soja, onde houve em torno de 40% do soja contratado a 95, R$100 até a R$90, que eu tenha conhecimento, não houve contrato nenhum com feijão, não houve contrato nenhum com milho. O pessoal se antenou, né? Haja visto também, levando em consideração a falta do produto que existe. Então, a perspectiva é de preços bons. A gente sempre, por causa que o mercado está ficando caríssimo para todo mundo, né, ir no mercado, mas não há o que fazer. Essa é a lei que ninguém vai revogar, a lei da demanda e da oferta. E existe demanda na produção e cada vez maior, os preços estão satisfatórios para o produtor, tipo assim, colhendo menos, no mínimo paga a conta também, né, o seu custo, porque os custos da produção também se elevaram em patamares altos. E tudo isso a gente tem que computar, porque quem não faz a conta, um dia terá que fazer a conta quando terá que vender a sua propriedade. Senhora Edi, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário nas diferentes lavouras aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, agradeço a oportunidade também, me coloco sempre à disposição para informar, não precisamente, né, mas mais ou menos o que acontece aqui na região. E a minha mensagem é o seguinte: sempre de cultivar a mãe terra, não canso de falar isso, a mãe terra, porque é através dela que nós garante
o alimento e também não podemos nos abater quando acontecem esses problemas climáticos, porque nós também precisamos lembrar das boas safras e assim por diante. Então, vamos à luta. O ano que vem voltaremos de novo a trabalhar e a plantar e cultivar com muito amor para que não falte o alimento na mesa, não só da população brasileira, mas nós sabemos a importância que tem o nosso país para o mundo. E essa é a nossa missão e vamos à luta. Senhor Adi, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com o senhor. A gente deixa aqui o convite para voltar mais vezes e a gente sempre acompanhar como é que estão as lavouras aí na região de Pato Branco. Muito obrigado. Também agradeço, Guilherme, um forte abraço a você e a todos que nos acompanham. Esse, o Oradi Caldato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo as lavouras lá na região de Pato Branco até esse momento. Começando pela safra de soja 2021, que se encerrou lá na região, o Oradi destacando um janeiro muito chuvoso, que prejudicou bastante a qualidade desses grãos, aumentou bastante o índice de descontos na entrega dos grãos de soja, mas as produtividades ficaram até melhores do que as esperadas durante aquelas chuvas de janeiro, já que depois desse excesso de chuvas teve bastante tempo de sol, o produtor conseguiu colher a sua safra dentro daquele previsto, conseguiu dar uma melhorada e os índices de produtividade foram até surpreendentemente positivos lá em Pato Branco. Para as lavouras de milho que estão se desenvolvendo nesse momento, falta de chuvas impactando bastante essa perspectiva de produtividade. O plantio já foi feito mais tarde, fora da janela ideal. Depois faltou chuva em boa parte desse desenvolvimento, principalmente na época de pendoamento, e com isso as perspectivas de produtividade já caíram bastante. A projeção do seu Oradi é que entre 40% e 50% de todo o milho plantado deva ser colhido com bons índices, o restante deve ser perdido devido a essa falta de chuvas. Outra lavoura que sofreu com essa estiagem foi a lavoura de feijão. Esse atraso no plantio do milho elevou o cultivo de feijão safrinha lá na região e mesmo assim essas lavouras também sofreram com a falta de chuvas. O Oradi destacando que até mesmo num talhão da propriedade dele houve colheita de feijão ontem à tarde e aí um pedaço de lavoura que era esperada uma produtividade bastante grande, uma produtividade de no mínimo 40 sacas por hectare, os resultados foram de 20 sacas por hectare, uma perda bastante grande devido a todo esse estresse hídrico, essa falta de chuvas durante o mês de abril. O Oradi apontando o pior mês de abril dos últimos 40 anos em questão de chuvas, essa falta de chuva se estendendo também para o começo de maio. Choveu na semana passada, choveu ontem, expectativa de que mais chuvas possam acontecer hoje e amanhã lá na região para tentar ajudar a recuperar um pouco as áreas que estão sofrendo um pouco menos. Claro que essas perdas não vão ser resolvidas, mas dá para amenizar um pouco essa situação caso essas chuvas previstas se confirmem lá para Pato Branco, no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Você também pode mandar a sua mensagem, a sua participação ao vivo aqui para a gente enquanto acompanha a entrevista, como fez o José Ibanez Nogueira, o agricultor raiz, ele mandando a mensagem: pessoas que falam a verdade devem ser respeitadas, e também o Carlos Borges mandando aqui que concorda com o nosso presidente, o Oradi, que participou aqui com a gente. Você também acompanhe a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas você continue ligado no Notícias Agrícolas, que a nossa programação continua.